Há histórias que ecoam através dos milênios, não apenas como contos antigos, mas como espelhos de nossa própria jornada humana. A história de Jó é uma dessas. Ela não se desenrola em vales amenos e céus serenos, mas em picos e abismos, onde a fé é testada e a alma é lapidada. Imagine um homem, Jó, cuja vida era como as mais belas cadeias de montanhas que você já viu. Imponente, próspera, abençoada. Ele não era apenas rico em bens, mas em caráter. Um homem íntegro e reto, temente a Deus e afastado do mal. Sua fé era como o leito rochoso de uma montanha ancestral, inabalável, visível para todos. Jó possuía uma família numerosa, rebanhos incontáveis, servos leais. Ele era um pilar em sua comunidade, um farol de justiça para os órfãos, as viúvas e os necessitados. Sua vida era um testemunho vivo de que a retidão era recompensada, que a bênção divina fluía sobre aqueles que andavam em seus caminhos. Ele vivia a aparente prova de que o bem sempre atrai o bem, e a prosperidade era o selo da aprovação divina. Mas o cenário de sua paisagem perfeita estava prestes a mudar. Em um plano celestial, a fé desse homem tornou-se o centro de um desafio cósmico. Deus, em sua corte, se regozijava com a fidelidade de seu servo, mas o acusador irrompeu com uma dúvida venenosa, uma pergunta que ressoava a lógica fria da troca. Porventura teme Jó a Deus debalde? O acusador sugeriu que a lealdade de Jó era meramente transacional, que ele servia a Deus apenas por causa de sua proteção e de suas riquezas. Era uma aposta ousada na natureza humana. Se a recompensa for retirada, a fé desmorona. E a permissão foi dada, não como um castigo, mas como um teste de fogo, para provar que a fé genuína transcende o interesse. As tempestades então vieram. Em um único dia, a fundação rochosa da vida de Jó foi abalada. Mensageiros chegaram um após o outro, cada um trazendo uma notícia mais dilacerante que a anterior. Seus bois e jumentos roubados, suas ovelhas e servos consumidos pelo fogo, seus camelos levados pelos caldeus. A riqueza que demorou uma vida inteira a construir desapareceu em poucas horas. Mas o golpe mais devastador ainda estava por vir. Um vento forte, vindo do deserto, atingiu a casa onde seus 10 filhos e filhas estavam reunidos, ceifando todas as suas vidas. O paraíso se tornou um campo de ruínas. Aquele que era o mais rico do Oriente estava subitamente mais pobre que qualquer mendigo. O luto não era apenas pela perda material, era um abismo emocional, uma dor que supera toda a compreensão humana. Mas mesmo diante do abismo, Jó não blasfemou. Ele rasgou suas vestes, rapou a cabeça em sinal de luto total, prostrou-se no chão e, com a voz agora embargada pela dor, mas firme no espírito, ele pronunciou as palavras que selaram sua primeira vitória na aposta celestial. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Sua fé não era superficial, era a fundação de uma montanha que não podia ser derrubada, mesmo quando tudo ao seu redor desmoronava. O acusador falhou em provar que a fé era apenas uma troca de favores. O desafio, porém, não terminou aí. O acusador voltou, argumentando que Jó havia preservado a sua fé porque sua própria pele não havia sido tocada. A máxima era cruel. Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Deus permitiu que o corpo de Jó fosse atingido, mas sua vida foi poupada. Jó foi afligido por uma terrível chaga maligna da sola dos pés ao alto da cabeça. Ele se tornou um espectro do seu antigo eu, coberto de feridas dolorosas. Seu lugar não era mais o trono da justiça, mas um monte de cinzas, onde ele tentava aliviar a sua agonia com um caco de telha. A dor era física, mental e social. Ele estava isolado, imundo e à beira da morte. Sua própria esposa, testemunha de toda a tragédia, viu o sofrimento e se quebrou. Em sua angústia, ela proferiu a frase que representava a tentação final. Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas a resposta de Jó ecoou a firmeza da rocha. Falas como uma das loucas.
Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Ele estava nu, doente, com seus filhos mortos e sua fortuna em cinzas, mas sua integridade permanecia intacta. Ele se recusou a aceitar que a única resposta para sua dor era a negação de Deus. O silêncio de sua dor foi finalmente interrompido pela chegada de 3 amigos, Elifaz, Bildade e Sofar. Eles vieram para confortá-lo e, ao vê-lo, não o reconheceram. A dor era tamanha que se sentaram em silêncio por 7 dias e 7 noites. Foi um gesto de profunda empatia. Mas a empatia se quebrou quando Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia em que nasceu. A partir desse momento, os amigos se tornaram acusadores. Eles eram como montanhas de lógica, mas as suas palavras eram frias e distantes, baseadas na teologia mais simples e mais cruel, a doutrina da retribuição. Eles argumentavam que Deus é absolutamente justo e, por isso, a punição é sempre resultado do pecado, a aparência da improficiência e a fidelidade. Elifaz sugeriu que Jó tivesse pecado sem saber e o convidou à humildade e ao arrependimento. Bildade foi mais implacável, questionando se Deus perverteria o direito e sugeriu que os próprios filhos de Jó morreram por causa dos seus pecados. Sofar foi o mais direto, acusando Jó de hipocrisia e de merecer até mais do que estava sofrendo. Mas Jó não podia se arrepender de algo que não havia cometido. Em sua dor crua e honesta, ele clamava por uma resposta que não se encaixava em suas fórmulas. Ele apontava para a realidade ineguível, que os ímpios prosperam e os justos sofrem. A vida não era tão simples quanto a lógica dos seus amigos. Ele não questionava a existência de Deus, mas o porquê de sua aparente indiferença em sua vida. Ele clamava por um encontro com o próprio Criador, exigindo uma explicação para o seu sofrimento imerecido. Ele ansiava por um mediador, um defensor que apresentasse sua causa diante do Altíssimo. Ele ansiava por um mediador, um defensor que apresentasse sua causa diante do Altíssimo. O debate se estagnou. A frustração de Jó era palpável, a rigidez dos amigos imutável. Um quarto personagem, o jovem Eliú, entra em cena. Ele critica a todos, a Jó por se justificar mais do que a Deus e aos amigos por não terem oferecido uma resposta satisfatória. Eliú introduz uma nova perspectiva. O sofrimento pode ser disciplinar e não apenas punitivo. Ele serve como um megafone de Deus, uma forma de nos tirar da autossuficiência e nos ensinar lições que a prosperidade nunca poderia. E, finalmente, no auge do caos e da confusão, Deus se manifestou. Ele não veio em uma brisa suave, mas em um redemoinho, símbolo de poder e mistério. Deus não ofereceu uma explicação direta para o sofrimento de Jó. Em vez disso, ele fez uma série de perguntas retóricas sobre a criação. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Quem pôs as medidas do mar e quem o confinou com barreiras? Deus descreveu a vastidão e a complexidade do universo, a beleza selvagem da natureza e o poder de criaturas míticas como o Behemoth e o Leviatã. Ele não estava justificando o seu plano, mas demonstrando a sua majestade e onipotência e o abismo de conhecimento que existe entre o Criador e a criatura. Jó, diante dessa demonstração avassaladora da soberania divina, percebeu sua insignificância. Ele compreendeu que sua mente finita não poderia entender a mente infinita. A sua busca por uma resposta foi substituída pela reverência. Ele se arrependeu de ter questionado o Criador. A conclusão do livro de Jó é uma lição de justiça e misericórdia. Deus repreendeu os 3 amigos por terem falado falsamente sobre ele, ao contrário de seu servo Jó, que havia falado com honestidade. Jó, o sofredor, ora por seus acusadores, e nesse momento de total submissão e humildade, a sua montanha interior foi restaurada. Deus não apenas o curou, mas lhe deu o dobro de tudo o que havia perdido, o dobro de rebanhos e mais 7 filhos e 3 filhas. Sua vida se estendeu por mais 140 anos, desfrutando de uma vida longa e próspera. A restauração de Jó é o epílogo, mas não a essência. A verdadeira lição está na jornada. A história de Jó é a prova suprema de que a fé genuína não é um contrato de troca em que obedecemos para sermos recompensados. A fé autêntica
é forjada no fogo da provação e reside na confiança inabalável no caráter de Deus, mesmo quando o plano de Deus é incompreensível e a dor não faz sentido.